Você sabia que Deus pode te usar em qualquer lugar, em qualquer momento e situação? Basta você permitir ser um instrumento nas mãos dele. Não olhe as circunstâncias, mas sim o que Deus tem para fazer por meio da sua vida. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Fica comigo porque a Mulher Real já começou. A design de cachos e crespos, Liz Oliveira, veio compartilhar conosco o que Deus tem feito em sua vida por meio da profissão que ela escolheu. Ela se especializou em cachos e cabelos crespos após a filha ter uma experiência nada agradável em um salão de beleza. Obrigada, Lisa, por estar aqui conosco. Obrigada, gratidão pelo convite. É um prazer te receber. E um pouquinho já foi falado aqui, mas a gente quer saber dessa trajetória, dos processos, como que Deus movimentou aí até dentro da sua casa, né? Essa dentro mudança, de tudo, né? Tudo mudou, né? Isso. Uma filha linda, né? A gente vai conhecer também, né? Isso daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Mas eu gostaria que você, assim, pudesse trazer essa palavra direcionada, focada, porque às vezes a pessoa acha que ela é usada só, às vezes, ali dentro da igreja, não é verdade? Verdade. Ah, só porque eu tenho um chamado tal. Tá, com certeza, como é precioso a gente estar dentro da igreja. Sim. Mas como é precioso a gente entender que Deus nos usa em todos os lugares que nós estamos. É verdade. Né? Mas não só isso, mas também de trazer também essa leveza para muitas mães que às vezes vivenciam o que você passou. É verdade, né? essa é a minha história. Não é verdade? Isso. Então vamos começar aí pela sua história para chegar até lá nos propósitos que Deus tem. Pois é. Então, com o nascimento da Pietra, né? Sim. Pietra hoje com 8 anos. Sim. E assim, eu tenho cabelo liso com uma parte ondulada, Sim. né? Mas recebi esse presente que é Pietra na minha vida, Sim. né? Mas Pietra nasceu crespa, Sim. né? Uma crespinha linda, bem sapeca. E eu, na busca, como mãe, nós mães ficamos, o que fazer de melhor por ela? Sim. Por uma questão de identidade. Sim. Eu nunca optei, né? Nem eu, nem o pai, por transformar, por mudar aquela natureza que Deus Sim. tinha trazido para nós. Então, a minha busca começou. E nessa busca, nós fomos surpreendidos, né, pelo oferecimento da química. E ela tinha 1 ano e meio. Você está brincando? É, 1 ano e meio. Não, quando a gente conversou, eu achei que era até assim, não, devia ter uns 4 anos, Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, assim, quando a gente fala desse processo, né? Sim. Hoje eu sou uma profissional que não trabalha com a química. E não sou contra a química. Certo, E sim, certo. tenho maior admiração pelas Sim. profissionais Sim. que fazem todo tipo de trabalho. Mas eu entendo que existe um mercado, uma coisa que vem de uma vivência de muitos séculos, de antepassados, enfim. De que, assim, talvez a criança que nasça cacheada, crespa, Sim. ela nasça condenada, né? É verdade. Ou você nasce com cabelo bom, ou você nasce com cabelo ruim. E determina que o cabelo crespo seria um cabelo ruim. Exato. Isso já começa uma cultura, algo errado. Exatamente. E não, eu não aceitei isso, né? E a ideia, na época, foi do pai, né? Quando a gente foi surpreendido por esse mercado que só ditava que a coisa mais importante a fazer era utilizar a química para ela. Meu Deus. Não. Então, a ideia do pai de virar um negócio, algo que pudesse transformar essa vivência de crianças no espaço de beleza e de mulheres também, né? E assim, na época eu me falei, mas salão, nunca trabalhei e tudo. Mesmo, nunca tinha trabalhado? Não, eu vinha de muitos anos, né, de laboratório farmacêutico. Olha né? só. Eu era uma representante de laboratório farmacêutico. Tenho muito orgulho também dessa parte da história. Sim. Mas quando o salão chegou, com poucos meses que eu estava administrando, entrei para administrar. Para administrar. Exatamente. E aí
fui surpreendida com essa paixão avassaladora que foi ter contato com o mundo dos cachos e dos crespos. Na verdade, eu já tinha tido esse cuidado com a Pietra, em casa, na busca de produtos, naquela ansiedade de fazer o melhor. Nós mães sempre queremos fazer o melhor, né? Mas na minha primeira experiência com concurso, convivência e tudo, eu assim, foi aquela coisa bem avassaladora. Que foda. Eu quero fazer isso. Olha, E aí eu, né, não é uma coincidência, é coisa de Deus. É Deus. Eu fui desligada do laboratório, depois de muitos e muitos anos, né? Eu já vinha num processo onde eu queria algo diferente, tá? Apesar da minha gratidão por essa parte profissional. E eu não sabia o que era, mas e Deus foi movendo, né? Exatamente, Deus foi movendo. E assim, eu sou muito dedicada e aí fui correndo atrás de cursos e tudo mais. E assim, o mercado, graças a Deus, tem muitas inspirações hoje, né? Mulheres muito fortes que também estão mudando esse rumo que os cabelos naturais, né? E aí, hoje eu tenho essa vivência que eu falo assim, de alma, que é o cuidado com as crianças também. Que gracinha. Né? Então, assim, eu trato mulheres, homens, crianças, mas naturalmente a minha história me leva para esse cuidado com as crianças, que assim, eu as recebo muitas vezes e elas com os olhinhos já me falam assim, tipo, a pergunta que eu faço direto a elas às vezes, né? Você gosta do seu cabelo, ou você gosta dos seus cachinhos, ou do seu crespo? E assim, aquela pureza e aquela verdade da criança. Algumas falam que sim, outras falam que não, que queriam ter o cabelo como... Aí fala uma princesa da Disney, ou enfim. Mas ali no espaço, né, e eu tenho uma questão de fazer com elas a porção mágica. A gente fala palavras mágicas sobre aquela porção, que aquela porção vai trazer cachinhos. Então, assim, tudo foi caminhando para que houvesse ali uma troca e Deus colocando assim em mim que eu podia mais do que somente para Pietra, né? Expandir, né? Mulheres, crianças ali. E assim, sobre as mulheres, elas chegam muito machucadas. São mulheres que chegam e assim, quando você conversa com mulheres assim, 30, 40 anos, você faz a pergunta, você conhece o seu cabelo? Não me lembro. Desde que idade você tem a experiência com a química? Aí é 4, 5 ou menos. E assim... De muitos anos. De muitos anos. Então, assim, eu tenho mulheres que não têm orelha. É mesmo? Eu tenho mulheres que têm queimaduras de 3º grau, queimaduras com queloide. Por quê? Porque se usava o ferro quente, se usava até o ferro de carvão, né? Se deitava o cabelo, era o recurso que se tinha. Mulheres com alopécias já cicatriciais, né? Alopécias com uma perspectiva de definitivo e que precisa muitas vezes utilizar de outros recursos porque não tem mais possibilidade de crescimento. Muito profundo. Né? Então é isso. É muito profundo. É muito mais do que cabelo. A gente tem uma vivência diária de relatos de vida, do que o cabelo ou proporcionou a virada. E aí, assim, a gente se sente super feliz. Eu brinco demais com elas. Olha que eu sou pé quente. Olha que as minhas mãos são abençoadas. Então, assim, a partir do momento que você transforma, que você ajuda numa autoestima, então, assim, elas arrumam um parceiro ou tem o sonho de ter filhos
que afloram. Olha. Mas assim, não é que nós proporcionamos isso, mas quando a mulher se sente melhor, sim, é verdade. ela muda completamente. E é interessante da forma como você vai falando, Lísia, esse amor, né, que Deus colocou no seu coração. Sim. E vamos colocar assim, que poderia ser, às vezes, um aspecto até negativo na sua vida. De uma experiência, vamos falar assim, traumática, né, pela sua filha, de às vezes ter passado e às vezes de até uma rejeição. Né? Tô falando da cultura, aquela coisa toda. Sim. E de você transformar, né? Ter essa sensibilidade de transformar isso em ferramentas para levar cura para outras pessoas. Exatamente. De alcançar o coração, como a gente tem falado aqui. Não é apenas um cabelo, mas é uma história de vida. Isso. Né? Então, assim, a Pietra já veio como um presente de Deus, porque sim, filha é um presente de Deus, mas já veio com uma missão muito grande também, né? Eu digo que sim, tá? E assim, a Pietra é uma criança, assim, fora da caixinha, que eu falo. Ela é levada da breca. Então, assim, quanto mais o black dela tá aberto... É o que mais ela assim, gosta. É o que ela gosta que e tudo. gracinha. E eu brinco assim, a Pietra nasceu da mãe certa, vamos dizer assim. Sempre as crianças nascem da mãe certa. Mas essa analogia é para falar assim, eu quero sempre deixar Pietra ser Pietra. Amém. Tá? Porque existe uma cobrança muito grande até, tá? Porque eu sinto assim, se eu saio com a Pietra e o cabelo está... Porque assim, uma criança como ela, que faz judô, futebol, ela brinca, o negócio é da cambalhota e tal. Sim. O cabelo não vai ficar exatamente, não vai. Né, todo definido, não vai, tá? Sim. E eu vejo os olhares, não, mas Entendi. ela tem salão. Sim. Mas assim, eu vejo os olhares e trato isso com muita tranquilidade, muita calma, porque gente, não é imagem, Sim. tá? Nós precisamos nos desprender dessa questão da imagem, da perfeição, porque a gente sai da escravidão do liso para cair na escravidão do cacho, porque o cacho, ele só pode estar bonito se ele estiver totalmente definido. E assim... E por aí vai. Eu falo muito da mulher real no salão. Então, assim, muitas vezes eu chego cansada, com o cabelo para cima, que ele não está definido, ou no coque. E a Pietra a mesma coisa, e nós todas a mesma coisa, entendeu? Então, é preciso que a gente trabalhe essa questão de deixe a criança ser criança. Sim. Se ela for crespa, se ela for cacheada, se ela for lisa, que ela brinque na piscina, que ela molhe o cabelo. Você sabe o que é? Mulheres assim que eu pego e falo assim, olha, a primeira vez que eu tive a experiência de entrar na piscina e molhar o cabelo foi agora, depois que a gente fez o Big Shop, né, que é o grande corte. Então, assim, para elas ter entrado na piscina e ter molhado o cabelo, foi uma experiência, assim, de outro mundo. E eu vou te falar, Lisa, às vezes as pessoas vivenciam isso e não contam. Certo. Eu vou te falar algo quando eu era adolescente. Meu cabelo dá umas ondas parecido com o seu, um pouco liso, mas dá aquelas ondas. Mas nem isso também era o padrão que se aceitava. Antigamente, tinha seu liso, né? Isso até mesmo. o ondulado com meio liso não servia. Eles chamavam de liso estranho. Verdade. Tinha uns nomes, né, para os ondulados. Eu fui me descobrir ondulada mais por agora, porque eu era o liso estranho. Né? Isso aí. E quando a gente era esse liso estranho, adolescente, eu lembro que quando eu ia para o acampamento da igreja, aquela coisa toda, quando você falou em piscina, eu lembrei disso. Eu não entrava na piscina porque eu tinha que ir com meu cabelo já escovado, porque eu tinha que ficar os 3 dias de acampamento com cabelo bonito. Você entendeu? Mesmo. Não me divertia nessa área, porque eu tenho que ficar arrumada. Aquela coisa. Naquela época não tinha secador, ou uma prancha, vamos falar assim, né? Que seria uma coisa que você leva. Quem tinha prancha era a estrela do acampamento. Isso. Ou um secador. Ninguém levava, não era época disso. Hoje não, hoje é diferente.
Mas assim, eu estou falando dessa época mesmo. Você já pegou mulheres que passaram por isso. Sim. Às vezes você se priva por causa do olhar, por causa que eu tenho que ficar dessa forma, e a pessoa não tem essa identidade formada. Aquilo que você falou foi muito assim, pontual. Tem dia que a gente não tem tempo. Tem dia que já vai prender o cabelo. Exatamente. Tem dia que o menino realmente tem uma agenda que não tem como, é só bagunçar ali o cabelo ali, vamos embora. Mas ele não vai deixar de viver. A gente não pode deixar de fazer aquilo que Deus quer fazer, dos momentos que Deus tem nos proporcionado, às vezes porque a gente entra dentro dessa escravidão. Exatamente. Né? Como você falou mesmo, a gente não está aqui para falar que é errado, não. Quem faz tem que fazer, quem se sente bem faz. Não é isso, a gente está falando de, às vezes, de uma quebra de uma identidade, né? Às vezes de um jugo, de um peso, de um olhar, de uma pressão. Né? E hoje proporcionar, eu achei tão lindo você chegar para uma criança e perguntar para ela sobre o cabelo dela, se ela gosta. Imagina uma criança como que isso tem sido uma marca na vida dela, para ela se tornar uma mulher que tem uma... Eu sei quem eu sou, eu gosto. Não gosto, mas... Não, então vamos cuidar para você se conhecer, para você ver como é que vai ser. Agora, antigamente como é que era? Não tinha o que fazer. E eu acredito sim que possam ter mais pessoas como você, mas hoje eu estou aqui conhecendo nessa história, sim. esse trabalho tão lindo que você faz, né? Que Deus te presenteou. Entendeu também que uma profissão também é um chamado. Sim. Né, Lisa? É. E quantas pessoas têm passado ali? Isso. E assim, você tocou num ponto que para mim me faz lembrar de muitos momentos, tá? Geralmente, de onde vem a falta de aceitação de si próprio ou das próprias crianças? Ela vem do entorno próximo. Pai, mãe, irmãos. E assim, é preciso, todos os dias, né? Deus me dá o preparo para falar de mãe para mãe com uma delicadeza. Sim. De falar, mãe... Olha, porque assim, aí eu me dirijo àquela adolescente ou àquela criança e pergunto sobre o cabelo e vejo que a criança está lutando, e a adolescente, para mostrar para a mãe que ela quer o cabelo real. Olha. Mas a mãe deseja o cabelo transformado, porque a mãe imprime nela o que lhe foi ensinado, da geração dela, né? E eu com cuidado falo, mãe... Olha só, de mãe para mãe, nós somos de gerações diferentes dela, né? Então, assim, deixe que elas busquem a sua própria identidade, o seu próprio caminho. Em relação a esse chamado, é assim, todos os dias, senta na cadeira, uma nova história, uma história de amor, sabores e dissabores, né? Verdade. E eu tenho tido muito a experiência, né? Que assim eu falo, de curar e ser curada. Amém. Eu tenho vivenciado agora, assim, né? Nos últimos anos, desafios, né? Sim. De ser mulher, de ser empreendedora, né? Passei por uma transformação que foi uma separação. E que isso está dentro de um contexto de mulheres reais. Sim, verdade. E onde está a cura e a presença de Deus forte que eu vejo nisso tudo? Quando senta mais uma mulher nessa cadeira e divide comigo a sua história. E eu tenho a possibilidade de dividir com elas essa história. Não, né? muito forte. Então, assim, Deus, Ele atua em cada pedacinho da nossa vida. E aí a gente, às vezes, se debate um pouquinho com a nossa missão, né? É verdade. Eu falava assim, não, mas eu não posso entrar nesse contexto com essa cliente sobre esse assunto. Não, eu posso sim. Eu posso e vejo que, mais uma vez, o nosso chamado, ele pode estar em qualquer lugar. E no meu caso, ele está na minha cadeira. Olha. Entendeu? Em cada tesourada. Aí, ó. É um assunto novo, sabe? Existe, claro, nós somos seres humanos em plena transformação, né? Eu tive que fazer vários movimentos nesses anos
desde o início do salão até Sim. perceber, ai, será que é esse caminho? Sim. Será que é outro? Será que eu preciso me tornar muito grande? Será que eu quero ficar nesse tamanho, nesse contexto? Mas nessas transformações todas, eu vejo que agora, nesse momento atual, não dá mais para fugir. Não dá, né? Eu tenho uma missão, Amém, tá? amém. Eu tenho uma missão e tenho muito orgulho dessa missão, dessa troca. Sim. E ela é, assim, muito rica. Tem momentos que talvez você não consiga chegar tão próximo a essa cliente ou receber de volta. Sim, claro. Mas na maioria dos momentos são sido, trocas assim que você... Elas são combustível. Amém. Elas e os pequenininhos são combustível. Sim. E até para as minhas vivências, porque assim... Pietra agora em transformação, né? São 8 anos, já está começando a dar a virada, né? E aí, assim, muita gratidão por esse propósito na minha vida, viu? E se a gente for olhar, às vezes a gente vê esse trabalho, Deus abençoando, tantas vidas sendo alcançadas, um trabalho, às vezes a pessoa está vendo ali o salão, né, lindo, cuidando e tal, e às vezes a gente tem que procurar saber a história, né, essa história aí que começou lá atrás, né, às vezes você mesma, eu acho que se Deus falasse com você, porque eu vejo que Deus faz isso conosco, se Deus falasse para nós, aonde nós estaríamos há tantos momentos aí pela frente, às vezes a gente nem ia acreditar. Exatamente. Né? E essa mudança, esse mover, esse agir de Deus, às vezes diante de uma circunstância, né? Que, como a gente falou, às vezes numa circunstância assim, não é legal. Não foi da forma, né? Foi ele buscando um bem para a sua filha e simplesmente assim, tem que entrar nesse padrão, né? E ali a busca dessa identidade, de levar cura para outras vidas, né? Carregar esse legado aí. E você até trouxe, né, uma fotinha dela, trouxe. Da Pietra, para vocês verem aí como a Pietra é linda, né? A foto da Pietra, ela está aqui de 3 para 4 anos, né? Aí, ó, linda, e linda, assim, linda. Crespinho dela é o nosso... Não, só a carinha dela ali, eu imagino hoje. Eu imagino hoje. Tá bem levada da breca agora, né? Mas, Olisa, algo que eu vou te falar aqui, algo assim, eu tenho o Theo e tenho a Clara. Certo. O meu menino tem 4 anos. Sim. E o meu marido, cabelo muito liso, né? E o meu já é esse, né? Que fica aí meio termo. Meio termo, ondulado. Mas já é aquele padrão ali, né? Os meninos, né? Já com cabelo mais pro liso, vamos dizer assim. Mas o Theo, ele tem um cabelo ondulado. Sim. Ele veio com o cabelo ondulado. E o que eu faço? Eu vou te falar assim, que eu achei incrível, porque é algo que eu faço para ele. Porque às vezes ele vai chegar, e às vezes o padrão ainda, porque eu sei porque eu passei por isso, que sempre o cabelo liso que é o bom. O cabelo dele já é cabelo que dá aqueles cachinhos, uns cachos, mas é um diferente. Sim. Aí o que eu faço? Eu tenho ali, eu gosto de modelar, fui no salão e falei assim, eu não quero que você tire os cachos dele, porque antes quando cortava, não por mim, mas porque era pequenininho, às vezes ia cortando e tirava o que ele era. Sim. Mas o menino ficou maravilhoso, aqueles cachinhos dele lá, assim, eu faço lá, amo mexer no cabelo dele. E todas as vezes que eu estou arrumando o cabelo dele, para eu passo para ele mostrando o seguinte, seu cabelo é lindo. Isso. Eu vou arrumando o cabelo dele, eu vou ali mostrando, assim, sabe esse cachinho aqui? Nossa, ele é maravilhoso. E vou mexendo. Por quê? Que Deus falou comigo algo que dentro da minha casa falou assim, toda vez que você for sempre arrumar o cabelo dele, ele vai entender assim, nossa, minha mãe arruma muito meu cabelo deve ser ruim. E eu gero no coraçãozinho dele, seu cabelo é lindo, eu amo seu cabelo, amo passar a mão no seu cabelo. E passo os cremes, todo mundo que me conhece sabe que eu amo ali que deixa aqueles cachinhos ali, aquela... Isso mesmo. Por quê? Ele não tem um cabelo liso padrão.
mas ele tem os seus cachinhos que eu amo, que acho lindo, que ele também ama agora. Nós né? somos instrumentos, né? Nós que vamos direcionar. Eu sei que um dia pode ser que, não por isso ou outras coisas, mas se a gente vai fortalecendo áreas da vida da criança, dos nossos filhos... Muda tudo. Muda tudo, né, Lisa? Muda tudo, muda tudo. E a Pietra fala uma coisa bem que, assim, que eu ensinei desde pequenininha. E aí, outro dia, eu estava entrando no elevador com ela, quando eu olhei no espelho do elevador, eu falei, filha, volta aqui que a mamãe esqueceu de passar o fluidinho no seu cabelo e tal. Aí ela pegou e falou, virou para mim e falou assim, mamãe, você esqueceu do que você me ensinou? Meu cabelo já nasceu pronto. Gente, porque a vida que inteira... orgulho que você teve, né? Eu voltei pro elevador com a bolsa e tipo assim, é sobre isso, porque eu sempre falei com ela, filha, o seu cabelo, ele não precisa ser arrumado. O seu cabelo nasceu pronto. Olha. Ele nasceu com as molinhas todas prontas e tudo. Claro que a gente deve ensinar sobre higiene, sobre... Cuidado. Tem dias que... Mas o seu cabelo nasceu pronto. Olha. Ele não precisa ser mudado, ele não precisa ser transformado. Uhum. E nesse dia eu vi que eu estava no caminho certo, Olha, né? foi um Porque orgulho. ela falou, mamãe, meu cabelo já nasceu pronto, você esqueceu? Ela é muito inteligente, né? Muito. Ela pegou lá atrás. Mas foi me ensinado. Isso. Né? Agora imagina ali, igual quando você fala, chega as crianças, chega a mãe. E como você falou, às vezes a mãe ela foi criada nesse contexto, né? Eu faço isso com meu filho porque eu sei, às vezes, as privações que eu tive. Às vezes pode falar assim, isso é tão bom. Não. Às vezes eu podia ter curtido muito mais, muitas coisas, mas que eu estava ficando preocupada que eu tinha que estar com a escova. E na época não tinha prancha, então eu tinha que fazer touca. Isso, não é isso aí? Rodava touca de meia. O dia inteiro para ir para a igreja à noite no sábado, eu ficava de touca. Touca de meia. Minha mãe também rodava. Nós somos totalmente mulheres reais, né? Mas assim, Lisa, eu vejo que isso vai trazendo para nós, tirando cargas de cima de nós, né? Isso. Não tem nada, como a gente tem falado, você gosta de estar assim, de ser assim, é assim então que você vai ficar. Mas também não é porque o outro gosta do cachinho ou do liso, porque vai ser diferente. Felizes. Isso aí. Basicamente, assim, precisamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio em relação à felicidade. Então, quando já aconteceu, né? Por minha parte mesmo, deu a entender que aquela cliente, ela estava brigando com a transição de querer mudar aquele cabelo para agradar a alguém. Sim. E eu mesma fui e intervi e falei, bom, eu acho que você não está feliz com a sua decisão. Olha aí. Então, não precisa entrar no padrão X ou Y. É preciso estar bem. Né? Lisa, muito obrigada por Obrigada. você ter vindo. Gratidão pelo convite. Uma história linda, um trabalho maravilhoso. Tem as suas redes sociais, quem quiser ir acompanhar já vai saber toda essa proporção, mas muito obrigada mesmo por abrir até o seu coração e que o Senhor continue te usando de uma forma tremenda, viu? Muito obrigada, obrigada pelo carinho, tá? E aguardo todos lá para conhecer essa experiência dos cabelos naturais. Isso aí. O Mulher Real fica por aqui, mas eu espero encontrar com você na próxima quarta, às 11h30 da manhã, aqui na Rede Super. Deus te abençoe e até lá.